Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Escola Jaya. Meu nome é Alexandre dos Santos, eu sou professor de Yoga e eu estou trazendo hoje aqui um assunto que é muito importante para a nossa vida, que é um assunto sobre rotina e estado meditativo, né? E como essas coisas podem ser úteis para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Se você chegou no canal, é a primeira vez que está por aqui, eu peço que você se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe se você entende que alguém vai obter benefício com esse vídeo. Isso realmente ajuda muito ao nosso trabalho, né? Essa divulgação e você apreciar também, né, o vídeo e colocar suas considerações, né? O que foi que você achou do conteúdo. Esse comentário é muito importante porque nos ajuda a direcionarmos conteúdos cada vez mais interessantes e relevantes para quem nos acompanha. Então, sinta-se completamente em casa. Esse espaço aqui da Escola Jaya é seu. Então vamos para o assunto do nosso vídeo, que é rotina e pensamento, estado meditativo, né? Bom, o yoga, ele tem uma tendência a nos orientar para que nós nos mantenhamos sempre no presente. A ideia é colocar nossa mente sempre no presente, né? Então, qual é a questão aqui? Esse tipo de providência vai permitir que nós não soframos de ansiedade, né? Porque essa experiência que nós chamamos de ansiedade, ela vai ocorrer por conta de projeção mental. Projeção mental para onde? Projeção mental para o futuro. E aí você deixa de desfrutar esse momento que você está, porque a sua mente está ausente, ela está fora. Então, o que nós chamamos aqui de não rotina, né? É um mecanismo, né, típico dos nossos dias. Ele é decorrente de uma relação com as pessoas, mas também com situações e objetos, onde não existe propriamente um aprofundamento das experiências, seja elas quais forem, tá? Então, a ideia desse tipo de estilo de vida é um estilo de vida extremamente superficial, ou seja, você não aprofunda nenhum tipo de experiência, né? Você não se permite experimentar aprofundando, né, as questões. Então, é um problema, porque nós precisamos dessa experiência e essa experiência com qualidade, né? E a qualidade só vai ser alcançada se você conseguir aprofundar, né, no assunto, no relacionamento, não importa, né? Você tem que aprofundar, tem que ter qualidade. E o que ocorre é que a nossa salvação, né, desse modo equivocado de projetar a mente, é chamado de estado meditativo ou pensamento meditativo, né? Então, o que é isso? Ele consiste em se manter no presente o tempo todo. É como se você mantivesse a tua mente o tempo todo no agora, né? Então, na hora que nós estamos fazendo uma postura do yoga, né? Qualquer postura, não importa, né? É importante que nós dirijamos a nossa atenção para os ajustes de entrada da postura, né? Então você vai entrar na postura, mas também vai ser necessário manter esses ajustes, não basta entrar. Eu tenho que entrar e tenho que me manter. Então essa conservação vai depender de uma ação corpórea, mas principalmente de uma ação mental. Eu tenho que querer estar na postura, tá? E aí o que ocorre? A observação, ela vai se mantendo num estado de conforto ou não, tá? Então essa observação, se eu estou me mantendo nesse estado de conforto ou não, ela é fundamental. Por quê? O que norteia a prática das posturas do yoga é estabilidade e conforto. São as duas condições. Você tem que estar firme na postura, mas você tem que estar confortável ao mesmo tempo, tá? Então, dentro dessa condição, dessa relação,
ela não vai ser só na prática, né? E aí vai entrar um elemento importantíssimo, que é a repetição, e isso vai depender da minha mente, no sentido de eu vivenciar cada vez mais intensamente essa experiência da repetição das posturas, dos ajustes, do meu autocontrole, do controle sobre a minha respiração, tá? Então, essa vivência que a mente vai proporcionar, vai ser proporcionada à mente durante esse tipo de experiência, que é a prática de um asana qualquer, ela pode ser uma experiência prazerosa ou não. Agora, de antemão, eu já digo que é adequado que, se você entende não só a postura, tá? E aí nós vamos agora extrapolar para a nossa própria vida. Qualquer experiência, se essa experiência ela é importante ser vivenciada de modo intenso por você, é muito importante que você traga para essa experiência o prazer, a relação de prazer com a experiência. Porque o que ocorre é o seguinte: a nossa mente ela tem uma tendência a se identificar com prazer. Então, se você tem uma experiência qualquer, tira pela sua própria vida, só você parar e lembrar de alguma experiência desagradável, essa experiência desagradável, a sua mente vai tentar fugir de repeti-la. É diferente da experiência agradável. A experiência agradável ela vai tender a repeti-la, a querer fazer novamente. Por quê? Porque foi prazeroso, foi agradável, foi bom. Então, se você identifica que algo é útil para você, é importante que você faça, você tem que criar um mecanismo interno de prazer em relação àquilo que você está querendo fazer, tá? Sob pena de você ter aí a sua mente meio que se rebelando, não querendo fazer de novo essa experiência, tá? Então, se a nossa capacidade respiratória ela vai estar adequada, eu vou ter que estar observando isso, tá? Eu vou ter que perceber o desconforto na postura. E aí, bem, esse desconforto, ele é o principal indicativo de que eu estou presente. A minha mente está no presente, que é o que preconiza o yoga, que orienta o yoga, tá? A saída da postura vai se dar mediante uma negociação. Por quê? Eu posso estabelecer, executar a postura de um determinado período, né? Sei lá, 10 respirações, 8 respirações, 5, não importa. Mas eu tenho que ter como parâmetro principal não é o tempo de respiração, mas sim o meu conforto, que é a condição do asana. E isso eu devo procurar levar para a minha própria vida, essa mesma ideia. Então eu fico numa experiência enquanto for confortável. Ah, mas Alexandre, essa experiência aqui é importante, apesar de eu ter desconforto nela. Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer agora uma transmutação. Eu vou ficar durante um tempo na experiência. No primeiro sinal de desconforto, eu saio da experiência, seja ela qual for. Ela não é útil para você? E aí você volta à experiência. E aí tem o desconforto de novo em um determinado período. Só que agora você percebeu que demorou um pouco mais de tempo. E assim você vai paulatinamente transformando aquilo que é desconfortável naquilo que é tolerável e até confortável, tá? Então é um processo. E o que acontece? Essa negociação interna vai passar pelo aspecto de eu estar sentindo ou não a condição de benefício da postura. E esse desconforto, ele pode ser tolerável ou não. Então, só estando presente é que nós vamos perceber que existe algum tipo de desconforto. Pois, do contrário, a experiência vai se dar de forma abrupta. O que eu quero dizer com isso? Eu não percebi o desconforto, ou seja, minha mente saiu, eu me distraí durante a prática. E, naquele momento, os sensores de dor indicaram o seguinte: olha, não dá para ficar mais aqui porque está começando a comprometer o meu organismo. Musculatura, articulação, está doendo, tem que sair. E aí eu saio de qualquer jeito da postura, tá? Isso acontece e infelizmente é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Então essa atenção consigo mesmo é muito importante. Você está o tempo todo observando a questão, o aspecto do conforto, tá? Então a minha presença
ela é fundamental para detectar esse processo que tá ocorrendo, tá? O processo em curso. E essa percepção, ela vai fazer parte da nossa prática, né? E se eu não fizer dessa maneira, eu vou estar, quando muito, praticando somente ginástica, nada além disso, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou praticando, por exemplo, a ginástica, eu estou pedalando numa bicicleta ergométrica, ou eu estou caminhando na esteira, muitas vezes eu estou assistindo uma televisão. Isso é muito comum nas academias, né? Nas academias de ginástica. Então, se aparecer alguma coisa, algum assunto interessante, né? Na televisão, a minha atenção automaticamente sai dos meus pés, sai das minhas coxas, sai da esteira, sabe? A partir daquele momento ali, em que eu saí, fui lá no assunto da televisão, eu já não tenho mais nenhum tipo de controle sobre o que está acontecendo comigo, tá? Porque a minha atenção agora está toda voltada para a TV. Então isso pode acontecer um acidente, uma lesão, pode ser que não aconteça nada, tá? Então isso é disso que se trata. É a questão da atenção trazendo aí uma proteção para o teu próprio organismo. Então, na questão da postura, do asana, veja bem, é indiferente fazer pouco ou muito asana. O importante é você fazer de modo intenso. E o que eu chamo de modo intenso? De modo intenso não é fazer forçando, né, exacerbando o movimento. Não. O modo intenso que eu digo aqui é você ter plena atenção em tudo que está acontecendo contigo. Respiração, tempo de permanência, se aquela postura está te criando algum tipo de irritação, algum tipo de mal-estar, essa percepção interna você tem que ter. Como estão suas articulações, seus músculos, sabe? O ritmo respiratório está adequado? E o seu equilíbrio está adequado? Como é que está? Então, esse monitoramento interno eu tenho que estar fazendo, tá? E tem um detalhe, o asana que eu fiz ontem, ele já não tem mais relevância hoje. O de ontem passou, porque, vê bem, quando eu falo em ficar no presente, é não ficar nem no futuro nem no passado, tá? Então, nesse momento da prática, né, se nós analisarmos bem, o que o asana está fazendo na realidade aqui, com a nossa mente? Ele está sendo uma base para que a mente possa se estabelecer nele. Então, o que acontece? O asana, ele vai ancorar a nossa mente no momento presente. E isso é precioso, tá? Só que tem um detalhe. Você vai precisar fazer um esforço para estar presente. E esse esforço não tem como abrir mão, tá? E é o que eu falei, verificando músculos, articulações, a respiração, o equilíbrio, tá? Se você deixar sua mente sair, não tem nada perdido. Isso é importante, tá? Porque o yoga, ele não trabalha com a culpa. A culpa não faz parte do yoga. E como não tem nada perdido, o que eu tenho em seguida? Eu tenho outro asana que eu posso fazer. Ou eu também posso fazer um asana para o outro lado. A mesma postura, se for de lateralidade, eu fiz para a direita, agora eu faço para a esquerda. Ou eu fiz para a esquerda, agora eu faço para a direita. Não tem problema nenhum, tá? Então, numa aula de yoga, de um modo geral, ela é muito mais envolvente do que aparenta, ou do que é apresentado. Porque às vezes a pessoa não tem tempo, o professor não tem tempo de apresentar todos os elementos com muitos detalhes. Mas é importante que vocês saibam disso, né? Na realidade, eu não quero fazer nenhum tipo de juízo, tá? Quando eu vou falar isso que eu vou falar agora. Mas na internet existem muitas vezes trabalhos que são mostrados de aulas de yoga em 20 minutos, tá? Eu acho muito difícil alguém conseguir mostrar todos esses aspectos que eu estou falando para vocês em tão curto espaço de tempo. E tornando ainda assim a aula interessante. Agora, é importante o seguinte, né? Ter em mente, que isso é muito importante também. Existem pessoas que se apresentam, né, como professores de yoga. Só que elas não ensinam isso. Tá? E o fato de estar usando uma camiseta de yoga não me torna um professor, né? Mas sim a maneira com que eu me conduzo, né? Como é que eu oriento as coisas. Então, se a pessoa ela não ensina esse tipo de coisa, é porque na realidade não é um professor de yoga.
Porque essa condição de firmeza e conforto, que eu falei para você anteriormente, que é a condição básica de um asana, ser firme e confortável, ou ser estável e confortável, como queira, são as duas condições, stira e sukham. Né? Stira é firmeza, estabilidade, sukham é o conforto. Tá? Ela é tão básica, que é praticamente impossível, mesmo um professor com uma formação precária, ignorar isso. Tá? E aí a conclusão que se chega é que as pessoas não estão se ensinando yoga. Porque para você poder entender, né, e se você não entende yoga, não vive yoga, né, é difícil você obter resultados significativos. Tá? Quer seja na sua vida ou na vida de quem você está orientando. Geralmente você percebe que são pessoas que não falam sobre o código de ética do yoga, Yama e Niyama. Então, só para você ter uma ideia, a não violência é o primeiro dos yamas. E aí o que eu estou falando, se você passa do ponto na tua prática, você já está se violentando. Então isso é uma coisa muito importante, porque uma prática feita de forma errada vai te gerar prejuízo. Isso aí não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Tá? Bom, gente, eu fico por aqui. O que eu queria conversar com você era isso. Né? Se você ficar com alguma dúvida sobre algo que foi dito no vídeo, eu teria imenso prazer em esclarecer. E no próximo vídeo vamos estar falando mais sobre esse e outros temas. Tá? Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hariom.